estava falando dos órgãos de biotransformação. Tá, perfeito. Então, voltando. Na biotransformação, esse processo de biotransformação, ele ocorre no fígado por meio de reações hepáticas, mas nós também podemos ter biotransformação em outros, tá? É, em outros órgãos, como por exemplo no pulmão, nos rins, na mucosa gástrica e na pele também são vistos, tá? Esses processos de biotransformação, tá bom? E se nós pegarmos aqui, se nós pegarmos o fígado como um todo, nós verificamos que após uma trituração, ou seja, após a trituração do órgão, tá, verificamos que a presença de enzimas, tá, que se encontram, tá, na parte microssomal, que são enzimas microssomais, que estão presentes e que participam das reações de fase 1. Como também observamos enzimas citosólicas que estão presentes no citosol, tá? Que são responsáveis e participam, tá? Do processo da reação de fase 2. Desta forma, aqui nós já respondemos o que é biotransformação, falamos a respeito das duas fases da biotransformação e as reações envolvidas nela. Não se esqueçam que as fases da biotransformação são duas. É a fase 1, que corresponde às reações de oxidação, redução, tá? E hidrólise, e as reações de fase 2, que são o quê? Que são as reações de conjugação e de síntese. Tá? Na terceira pergunta, pergunto para vocês assim: qual é o papel do citocromo P450? Tá? Voltando aqui. Tá? O sistema citocromo P450 é um sistema que ele está presente nas reações de fase 1, aonde a participação daqui de enzimas e de cofatores, como, por exemplo, o NADPH, citocromo P450, e do próprio citocromo B5, que auxiliam aqui neste processo, na atuação desse citocromo. Não se esqueçam que o citocromo aqui, ele é um citocromo que atua, tá, num sistema de oxidação de função mista. Isto porque, durante o processo, e nós veremos daqui a pouco, ocorrem não somente reações de oxidação, como também reações de redução que o citocromo atua nele. Além disso, o citocromo P450, tá? Ele é caracterizado por uma enorme quantidade de famílias de genes, ou seja, ele compreende vários isoformas de genes, tá? Por isso que eu coloco para vocês aqui embaixo que essas famílias de genes, elas podem ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, tá? E elas atuam tanto nas reações hepáticas quanto nas reações extrahepáticas aqui. Agora, olhando para o desenho, para o esquema que eu estou mostrando, nós vemos o quê? Nós vemos a complexação, tá, desse citocromo P450 quando ele o quê? Quando ele interage, quando ele se liga a um agente tóxico, tá? Aonde nós verificamos que a estrutura química dele aqui, tá? É sua estrutura química aqui compreende uma molécula de ferro, uma molécula de M constituída por átomos de ferro que estão principalmente em que? No seu estado mais excitado, no seu estado férrico. E uma vez havendo essa interação,
tá? O que nós observamos aqui? Nós observamos, tá? Acompanhando aqui o cursor, tá? Nós observamos que essa interação faz com que haja uma liberação de um elétron dessa molécula de ferro, tá? Tornando ela o quê? Tornando ela reduzida, ou seja, para ferro mais 2. Posteriormente, há uma liberação, por conta dessa redução, de oxigênio para o meio, tá? E, havendo liberação desse oxigênio para o meio, forma-se não somente um ferro mais 2, como uma molécula de hidroxila, que quando chega bem aqui, onde eu estou apontando para vocês, tá? A atuação do cofator de elétrons, que é o NADPH P450 redutase, juntamente com o citocromo B5, que faz o quê? Que há uma doação de um elétron, de um H+, tá? Nós verificamos que aqui essa molécula do citocromo que está no estado ferroso, tá? Juntamente com uma hidroxila, forma aqui um ácido carboxílico, que durante a sua reação libera aqui um hidrogênio e uma molécula de água. E esse ferro, como ele ganhou, ele volta para um estado que oxidado, tá? Aonde vai ficar de ferro mais 3, tá? Mais uma hidroxila. E essa hidroxila, ela é liberada para o meio juntamente com o quê? Juntamente com o agente tóxico que já sofreu um processo de oxirredução na sua estrutura. Desta forma, as reações que nós observamos e as reações que nós verificamos aqui, que fazem parte e que o citocromo também atua, pode ser reações de azorredução, de nitroredução e de halogenação, aonde o elétron aqui que ganha e que se perde é um elétron que está ligado diretamente ao substrato, e esse substrato nada mais é do que o agente tóxico que está ligado ao citocromo, tá? Além disso, nós observamos também que durante essas reações há também reações de hidrólise que são o quê? São reações que podem ser efetuadas e catalisadas por enzimas como esterase e amidases, tá? E podem ocorrer essas reações de hidrólise tanto em enzimas microssomáticas como citosólicas, tá? Alguma dúvida nessa terceira pergunta para vocês ou querem que eu repita de novo? Lembrando que eu pergunto para vocês aqui, tá? Qual é o papel do citocromo P450? Ficou alguma dúvida ou querem que eu repita de novo? Repete aí, professor. Por favor. Tá. O sistema P450 é um sistema enzimático que está presente aqui, nas reações de fase 1. Ele é um sistema que age, tá, junto com outras enzimas, como no caso da NADPH citocromo P450 e do citocromo B5. E forma aqui o que nós chamamos de um sistema oxidase de função mista. Por quê? Porque aqui observamos não somente reações de oxidação, como também reações de redução. O sistema citocromo P450 é um sistema que é constituído por uma diversidade de genes, ou seja, ele apresenta uma inúmera quantidade de isoformas aqui que atuam tanto em reações no fígado como fora do fígado. Até aí tudo bem. Olhando para cá, nós verificamos que esse sistema de função mista que eu falei para vocês no slide anterior, ele corresponde a esse mecanismo de oxirredução, no qual, o que ocorre? No qual o citocromo, ou seja, esse sistema enzimático que é representado pelo citocromo, vai se ligar a uma substância, que é o quê? Que é o nosso agente tóxico. Uma vez ligado, tá? O que nós observamos? Nós observamos que
por ser de natureza lipofílica, ele vai apresentar moléculas aqui, tá? Moléculas aqui que fazem com que haja uma complexação do ferro que está constituído no citocromo, que está na presença de mais 3, uma vez ligado a este agente tóxico, ocorre aqui uma redução. Primeiro ocorre uma redução, ou seja, de ferro mais 3 para ferro mais 2, tá? Havendo liberação de uma molécula de oxigênio para o meio, tá? Perdão, aqui vai haver, desculpa, aqui vai haver um ganho de elétron, tá? Feito aqui pela NADPH 450 redutase, em que há um ganho de elétron, tá ok? E de molécula, que faz com que haja aqui, tá? A perda, tá? Desse estado de ferro mais 3 para ferro mais 2. Uma vez havendo essa perda, essa molécula de ferro mais 2, tá ok? Vai sofrer um segundo ganho aqui de elétron, tá? Que é feito tanto pelo citocromo B5 quanto pela NADPH. Uma vez havendo esse ganho de elétron, nós verificamos que essa molécula ganha o quê? Ganha aqui mais uma molécula de oxigênio, como vocês estão vendo. E aqui ocorrerá o que nós chamamos de um processo de oxidação, ou seja, a liberação de um hidrogênio e de uma molécula de água para o meio. Ou seja, vai ficar o quê? Vai ficar de ferro mais 2 para ferro mais 3. E quando chegar nesse ponto aqui, essa molécula de ferro mais 3, ela libera juntamente com a molécula do agente tóxico, que é o meu substrato aqui, tá? Esse produto ligado a uma molécula já de hidroxila. Ficou entendido aqui para vocês? Giovana, Andréia, Daiane, Dani, entenderam essa parte? Sim, sim. Gleison, Ok. tá? Além disso, nas reações de redução, tá? Nós observamos que essas reações de redução, elas podem ser representadas por reações de azorredução, nitroredução e halogenação. Além disso, aqui, nessas reações de redução, o elétron, tá, que se perde é o elétron que vem do substrato, ou seja, que vem direto, tá, do agente tóxico. E nas reações de hidrólise, essas reações de hidrólise, elas correspondem a reações que são catalisadas por enzimas que são as esterase e as amidases, que estão presentes tanto no citosol quanto na parte microsomal. Entendido aqui? Hein, pessoal? Sim, professor. Ficou entendido essa parte para vocês? Mais ou menos. O que foi que não, o que foi que ficou, que foi que ficou que não ficou direito? Que não ficou esclarecido? Quem é 411795? Hein, meninada? Hein, pessoal? Qual é a parte que não ficou claro para vocês? Vocês querem que eu volte a falar qual parte? Hein? Hein, Gleison? Daiane, de Orlando, Giovana, qual foi a parte que ficou difícil? Pamela? Hein?
Vocês estão me escutando? Sim, professor, eu escuto. Ah, tá. Professor, de tudo isso que o senhor falou, qual é o papel principal dele? Faz o quê? O sistema, o citocromo, ele participa no processo de oxirredução do agente tóxico. Ele ajuda, ele facilita na mudança da estrutura química desse agente tóxico, tornando ele o quê? Tornando ele, tá? Mais o quê? Deixando ele menos lipofílico e tornando ele o quê? Mais hidrofílico, tá? É isso que vocês têm que entender, tá bom? Por quê? Porque se vocês forem ver, Agora eu entendi. porque se vocês forem ver aqui a reação, olhando para cá, vocês verificam aqui onde está o meu cursor, vocês verificam que esse é o produto dessa reação, é um produto que está ligado ao quê? A uma molécula de hidroxila, correto? Tá. Então, se eu estou ligando ele a uma molécula de hidroxila, eu estou deixando ele mais lipofílico ou mais hidrofílico? Eu estou deixando ele mais hidrofílico. Ficou entendido aí? Agora eu entendi. Entendeu, Giovana? Giolanda, Agora eu Pamela, entendi que a Gleiciane, Gleison, vocês Como se eu explica pela essa tabela, aí fica mais complicado de entender. Quando você fala o objetivo, aí dá para entender mais ou menos, entendeu? O senhor Tá, pode repetir de novo, professor? Tá, vamos lá de novo. Tá, para vocês pegarem. Professor, Fala, professor, Andréia. só um instante. Se der para você abrir a imagem, fica melhor para a gente observar a imagem do ciclo, Ah, tá? beleza, tá. Já estou Tá, fazendo isso. obrigado. Tá bom, obrigado, professor. Agora tá melhor? Tá? Olhando para cá comigo. Agora sim. Perdão? Oi, André. Agora sim, professor, melhorou, dá para olhar melhor. Perfeito. Tá? Agora, olhando para cá comigo, se vocês forem ver, tá, ok? Todo esse processo que o citocromo faz, tá? Ele faz com qual objetivo? Ele faz através do objetivo que, através de reações de oxidação, tá? Ele mude a estrutura, tá, ok? Mude a estrutura, não somente dele, como também do substrato, que é o agente tóxico, que no final, aqui, através de uma reação de redução, ele reduz primeiramente este agente tóxico, que é o substrato que está ligado a ele, e depois o oxide novamente. E quando ele oxida, tá, o que ocorre? Esse ferro que está na constituição, que está presente no citocromo, ele volte ao seu estado normal, que é ferro mais 3, e aqui haja o que? Um desprendimento, tá, desse substrato, deste agente tóxico, que leva com ele uma molécula de hidroxila, fazendo com que haja o quê? Fazendo com que haja aqui a mudança da estrutura química deste agente tóxico, de lipofílico para hidrofílico. Entenderam agora? Sim. Melhorou bastante. Pamela, tu entendeu? Entendi. Dani, Daiane? Sim, Tá, Deu para entender sim, professor. tá joinha. Gleison, tu entendeu? Entendi, professor. Beleza. Tá? Posso perguntar isso na prova? Pode. Tu vai? Não. Tá bom. Tá bom, então. Pode, que agora eu entendi. Tá, vamos lá. Não se esqueçam, tá, que as reações de redução elas são representadas por essas reações daqui: azorredução, nitroredução e halogenação. Tá? E as reações de hidrólise elas são catalisadas por enzimas que são as esterase e as amidases, que podem ocorrer em enzimas microsomais e citosólicas também. Tá bom? As reações de fase 2, tá? Diferentemente das reações de fase 1, elas correspondem ao quê? A reações de conjugação e de síntese. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aqui há o quê?
há a inserção, ou seja, a ligação, tá, de grupamentos químicos, tá, na molécula do agente tóxico, que podem ocorrer de diferentes formas, como através de enzimas sintetases e de enzimas transferases, que auxiliam aqui essas reações de fase 2. Além disso, nós temos também que essas reações de fase 2, elas podem ser o quê? Elas podem ser reações de glicoroniltransferase, ou seja, quando ocorre a conjugação, tá? Aonde ocorre a conjugação do fármaco com ácido glicorônico. É um exemplo. É o que ocorre, tá, em recém-nascidos que apresentam, tá, deficiência na enzima, principalmente dessa glicoroniltransferase, que façam que tenham dificuldade na metabolização, na biotransformação da bilirrubina. Tá bom? Isso que vocês têm que entender, que as reações de fase 2, diferente da reação de fase 1, que são aquelas 3 de oxidação, redução e hidrólise, tá? Esses tipos de reação de fase 2, elas são reações de síntese, aonde há o quê? Aonde há um agrupamento de um grupo, ou seja, a união com um grupo químico e a transferência de um grupo químico feito através da ação de enzimas, que são as sintetases e as transferases. Tá bom? Aqui só um exemplo para vocês da ação do ácido glicorônico, tá? Que é uma reação de glicoroniltransferase que faz parte, tá, das reações de fase 2. E aqui são vários tipos de reações de fase 2 que eu mostro para vocês, que é por acetilação, por conjugação com a glutationa, conjugação com a glicina, a própria reação com a metilação, com a sulfatação, tá? Aonde, tá, elas participam dessa reação através do quê? Através da união, da doação de grupamentos químicos aqui. Tá bom? Agora, nas reações extrahepáticas, tá, a gente já entra numa outra parte, que é nas reações extrahepáticas, elas são realizadas nos pulmões, nos rins, na pele e na mucosa. Como também tem o quê? A ação da microbiota intestinal, ou seja, certos tipos de bactérias, tá, que conseguem metabolizar alguns agentes tóxicos, como no caso de alguns tipos de metais, tá? E também de alguns tipos de fármacos que eles conseguem ser metabolizados, biotransformados pela ação e presença de micro-organismos que estão presentes, tá, na microbiota. Além disso, o efeito, a própria ação da beta-glicuronidase, tá, quando se ocorre a reabsorção e o ciclo enterhepático, se faz presente, tá, e é a enzima que quase a maioria dos micro-organismos que estão presentes, tá, no intestino realizam esse tipo de biotransformação. Além disso, nós também observamos que existem 2 tipos de fatores que modificam a biotransformação aqui, que são os fatores internos, que podem ser de 2 tipos, constitucionais e condicionais. Quando eu falo para vocês de fatores internos constitucionais, eu estou falando do quê? Da constituição do indivíduo, que vai, que relata a espécie, a raça, os fatores genéticos, a idade, o sexo do indivíduo. Isso faz parte dos fatores internos constitucionais. É diferente dos fatores internos condicionais, porque nos fatores internos condicionais, eu estou falando de uma condição que está sendo atribuída ao indivíduo, como, por exemplo, o estado nutricional e o estado patológico. Se eu falo para vocês que o indivíduo é um indivíduo que apresenta uma desnutrição, eu estou falando de que tipo de fator interno? Do condicional. Se eu digo para vocês que aquele indivíduo apresenta uma falência hepática ou
tem um dano hepático, eu estou falando de um fator interno condicional, que está sendo atribuído a uma condição que esse indivíduo está apresentando. E nós temos também os fatores externos. E dentre os fatores externos, 2 são de grande importância para nós, que a gente falou na aula, que são os inibidores e os indutores enzimáticos. Tá? Os indutores enzimáticos são aqueles que aumentam o processo, são compostos que aumentam o processo de metabolização de um agente tóxico, como, por exemplo, o álcool, alguns tipos de fármaco, como o omeprazol, a rifapicina, tá? E os inibidores, eles são o inverso. Eles o quê? Eles diminuem o processo de metabolização, eles diminuem o processo de biotransformação aqui. Tá? Agora, prestando atenção comigo, dentro da indução enzimática, tá? Vocês têm que entender o seguinte, que essa indução enzimática, ela aumenta a velocidade de biotransformação, como eu falei para vocês, a biotransformação hepática. Só que ela leva algumas consequências, como, por exemplo, ela diminui a meia-vida do agente tóxico, ela diminui os efeitos farmacológicos, tá? E ela aumenta o que? A toxicidade, tá? Se os metabólitos forem tóxicos, tá ok? E, além disso, ela atua sobre o citocromo P450, fazendo com que esse citocromo, ele é o quê? Ele consiga ser rapidamente induzido, tá? Por muitos fármacos, ou seja, os fármacos atuam sobre o citocromo, fazendo com que ele atue, fazendo com que a atividade do citocromo aumente ainda mais. Ficou entendida essa parte? Hein, meninas? Em Gleison? Sim. Tá? Agora, a inibição enzimática, ela é o inverso. Ela diminui o processo, ela diminui a velocidade de biotransformação hepática, mas ela causa também algumas consequências, como, por exemplo, ela aumenta o tempo de meia-vida do fármaco, ou seja, do agente tóxico, ela também aumenta aqui também o efeito farmacológico, tá? Por quê? Porque o fármaco fica mais tempo rodando no nosso organismo sem ser o quê? Ser biotransformado. E aqui há o que? Uma perda do efeito, tá? Principalmente se houver a produção de metabólitos. Nós conseguimos observar aqui. Bem, desta parte de biotransformação, ficou alguma dúvida para vocês? Hein? Em Gleison, Giovanni, perdão, Gleison, Gleiciane, Giovana, ficou alguma dúvida para vocês? Não, professor. Pamela, Diorlanda, Dani, Daiane, Andréia. Professor, se o senhor puder dar uma reforçada, que caiu minha internet, eu gostaria. Se o senhor puder repetir. Tá. Qual foi a parte que tu ficou? Antes da inibição enzimática. Tá. Antes da inibição enzimática, eu falei para vocês da indução enzimática, tá ok? Então, na indução enzimática, só relembrando, ela aumenta a velocidade de biotransformação hepática do agente tóxico ou dos fármacos, tá? Só que ela causa consequências para esta ação, como, por exemplo, ela consegue diminuir. Se eu aumento a velocidade de biotransformação, eu estou fazendo com que haja o quê? Uma diminuição do tempo de meia-vida. Além disso, eu consigo também diminuir o quê? Os efeitos farmacológicos. E, consequentemente, eu também posso ter o quê? Um aumento na toxicidade, não somente do fármaco, mas como também dos metabólitos, tá, que são originados. E esses indutores enzimáticos, eles atuam sobre quem? Eles atuam sobre o citocromo P450, fazendo com que o citocromo trabalhe ainda mais. Ficou claro agora para ti, Gleice? Tá ótimo. E, por último, nós temos a excreção, sendo que o principal órgão de excreção aqui são o quê? Os rins.
que é feito por 3 processos, pela filtração glomerular, pela reabsorção tubular e pela secreção tubular. Tá? A maioria dos agentes tóxicos aqui, durante o processo de excreção, tá? Eles são transportados principalmente através do transporte ativo. Tá? Aonde, tá, o que nós observamos? Se a gente for ver aqui, tá? O que tiver em seta vermelha, tá, ok? É todo o processo de filtração, é como ocorre o processo de filtração, tá? E em seta verde é o que ocorre durante o processo da reabsorção tubular. E o que está em lilás é a secreção, tá? E o que está em verde água é o quê? É a excreção, ou seja, é quando o fármaco ele passa por algum desses 3 processos que eu acabei de citar para vocês e ele consegue ser o quê? Consegue ser excretado. Lembrando que esse fármaco, quando ele está ligado, quando ele é excretado, e principalmente quando ele é excretado juntamente com sua proteína, o que nós observamos? Ele não consegue ser totalmente excretado, ele é retido aqui. E sofre o quê? Sofre uma reabsorção tubular. Além disso, uma outra forma de se excretar também é pelo trato digestivo, aonde nós observamos que propriedades físico-químicas, alto coeficiente de partição óleo e água e moléculas apolares fazem com que esse agente tóxico aqui ele consiga ser facilmente excretado. Não esquecendo que a vesícula biliar, aonde ocorre o ciclo enterohepático, também é uma outra forma aqui de eliminar o agente tóxico em menores proporções, mas é uma outra via também. Não se esqueçam aqui que durante a excreção biliar, tá, como eu coloco aqui para vocês, o peso molecular, tá, facilita essa excreção. Isto por quê? Isto porque que agentes tóxicos que apresentam um baixo peso molecular, eles são pouco excretados, diferentemente, tá, daqueles que são conjugados com a glutationa, tá, ou com ácido glicurônico, que apresentam um alto peso molecular, que facilitam essa ligação e facilitam o quê? O seu transporte e a sua eliminação pela bile. Também temos aqui a excreção pelo trato respiratório. E essa excreção pelo trato respiratório, tá, ela se vale principalmente disso aqui, tá? Pela solubilidade, tá, do agente tóxico. Isto por quê? Porque agentes tóxicos que apresentam uma baixa solubilidade no sangue, ou seja, são pouco solúveis no sangue, o que acontece? Eles são rapidamente excretados pelo pulmão, diferente daqueles que são altamente solúveis, tá? Por quê? Porque se eles são altamente solúveis, eles são o quê? Altamente lipossolúveis, são altamente lipofílicos. E com isso eles conseguem o quê? Eles conseguem se aderir à membrana e vão ser o quê? Lentamente excretados. Outras vias de excreção são pelo suor, pela saliva, pela lágrima e pelo leite, que funcionam também como outras fontes, como outras formas de excreção, tá? Que auxiliam não somente na avaliação da excreção, como também na forma de monitorização para determinados tipos de xenobióticos, como solventes, como metais, tá? Como também alguns tipos de praguicidas, que também podem ser vistos e também podem ser avaliados a sua excreção ou pelo suor, ou pela saliva, ou até mesmo no leite materno. Bem, meninada, é isso que eu tinha que falar a respeito de toxicinética para vocês, tá? Ficou alguma dúvida aqui para vocês?
dessa parte de toxicinética, dos exercícios? Porque eu acredito que eu fiz uma revisão e respondi, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas aqui para vocês. Hein, pessoal? Ficou alguma dúvida? Querem que eu responda alguma coisa? Enzenilde, Gleison, Andréia. Hein, pessoal? Querem que eu responda alguma coisa para vocês? Não, ok, professor. Pamela, Ok, professor. tá? Andréia, Professor, por mim está tudo ok. Obrigada, professor. Diorlanda, Gleiciane. O senhor pode jantar já, professor, tudo ok, tá? Obrigado, Gleice, te agradeço. Essa explicação vai ficar na plataforma, professor? Vai, eu já vou colocar, eu já terminando daqui até o final da noite, eu já devo estar colocando para vocês, tá? Porque depois de vocês ainda tenho essa mesma aula que eu vou dar para outra subturma, tá? Então, até o final da noite já deve estar na plataforma isso, essa videoaula, e amanhã, eu acredito que amanhã, até o final da manhã, o início da tarde, eu já devo estar colocando a aula já no YouTube para vocês também na plataforma, tá? Vai ficar esses dois conteúdos para vocês, tá bom? Ok. Uma pergunta, a aula teórica de vocês é quarta ou quinta comigo? É quinta, não é isso? Quinta, professor. É quinta, professor. Tá, então quinta-feira eu vou fazer terminar a parte de toxodinâmica com vocês e vou ficar à disposição para qualquer pergunta já referente aos outros conteúdos que a gente já revisou através dos exercícios nossos, que a gente já respondeu e que já estão na plataforma de vocês também, tá? Ok. Então, quinta-feira, a turma toda, professor? Exatamente, quinta-feira é a turma toda, tá? Aí, quinta-feira, eu vou terminar a revisão com vocês, que eu falarei de toxodinâmica e estarei à disposição de vocês de revisão dos outros assuntos. Não esquecendo que os assuntos da prova são introdução à toxicologia, avaliação de toxicidade, toxicinética e toxodinâmica. Tá bom?